E vamos ao CBN Maringá, primeira edição. Hoje, nossa entrevista de hoje é com uma pessoa muito especial. Ela é o destaque da Flim, inclusive de hoje. Nossa conversa com a Daniela Arbex, ela está se apresentando hoje, ela vai bater um papo com o Vitor Simeão, que é o secretário de Cultura, às 7h30 da noite. E ela vai falar um pouco sobre a sua obra, que é O Poder da Palavra na Busca de Encontrar e Reencontrar os Nossos Direitos. A Daniela tem outros trabalhos, alguns deles inclusive fantásticos, sobre momentos difíceis do Brasil, que é o rompimento das barragens, né, em Minas Gerais, em Brumadinho. A gente vai falar um pouco sobre isso também, porque invoca o trabalho dela na luta pelo Brasil, pelos brasileiros, pelos seus direitos, né? Falar um pouco do país que mais do que nunca, nesse momento, precisa ser debatido. Antes de mais nada, Daniela, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite aqui da CBN. Ei, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é uma alegria estar de volta a Maringá. Eu acho que é a minha 6ª vez em Maringá, olha que coisa gostosa. Muda para cá de vez, então. Pois é, eu sou tão bem recebida aí, é tão gostoso estar com as pessoas e ver como o meu trabalho é tão bem, tão respeitado, é muito legal, estou muito feliz. E do teu trabalho ser respeitado, acho que tem algumas coisas que eu queria pontuar um pouco, até para os nossos ouvintes te localizarem nesse contexto, né? Você é uma jornalista, né, uma escritora de mão cheia, e você é uma escritora e uma jornalista que tem, eu acho que é um pouco do teu perfil de jornalista, né, de atrás daquilo que nós jornalistas sempre estamos buscando, que é a tal da verdade, né, ela ser apresentada e ela ser mostrada, e verdade a gente sabe que nem sempre agrada a todo mundo. Esse é o maior desafio, Daniela, quando você vai traduzir o que é a verdade das relações que a gente tem, dos embates que a gente tem, o maior desafio é você apresentar isso de uma forma que as pessoas sejam respeitadas e mostrar isso como importância da gente entender o outro lado de uma história que nem sempre aparece. Essa é uma grande pergunta. De fato, é um baita desafio, principalmente no momento em que a gente está vivendo, que eu tenho classificado como a era da pós-verdade. É como se a verdade não interessasse mais. Então, você tem uma guerra de narrativas e de versões. E nunca a verdade está sendo buscada. E o meu trabalho é exatamente mostrar que a verdade ela importa e ela precisa ser restaurada. Porque, apesar de não existir uma verdade absoluta, o trabalho que eu faço de construção da memória coletiva do Brasil é exatamente um trabalho minucioso de aproximação da verdade, para que a gente fique o mais próximo da verdade, para que a gente possa registrar aquele momento, porque quando a gente esquece, a gente nega a história. E há muito interesse por trás dessa negação. Então, quando a gente descortina temas que são incômodos, porque eram temas invisíveis, temas marginais, e porque eles estavam ali esquecidos nesse Brasil profundo, quando a gente traz isso à tona e isso emerge, isso é claro que tem consequências muito fortes e que mexe com o país. Mas eu tenho compromisso social dentro da profissão que eu abracei de sempre estar dando voz às populações vulnerabilizadas e está dando visibilidade a temas que muitas vezes não saem nem no jornal. Outros saem, são grandes histórias, tiveram grandes coberturas, mas que também, muitas das vezes, estão ali na superficialidade e precisam ser tratados em profundidade para a gente poder mudar o nosso olhar. E eu acredito muito, Gilson, que a construção da memória coletiva do Brasil é um caminho poderoso para a busca da justiça e para a busca dos nossos direitos, para a gente se entender enquanto país e se apropriar da nossa cidadania. Daniela, eu quero desdobrar exatamente isso. Desculpa, até quase que eu te interrompi, mas é porque você fala de algo que é complicado hoje. Você falou de pós-verdade lá no começo da tua fala, e a gente está vivendo muito, que eu chamaria de mercantilização, não é? Da verdade. Quando a gente quer ouvir o que a gente quer, se vende muito o que a gente deseja, que é uma vida que não, sabe, vamos dizer assim, falsa. Às vezes a gente apresenta-se muito hoje em dia, uma vida que não é o que a gente deve encarar, que é a verdade, a gente vive uma vida que faz de conta. Como é que é você produzir um trabalho em que você tem que construir algo que as pessoas, que alcance as pessoas, que chegue nas pessoas, mas que nem sempre as pessoas estão à procura quando vão numa livraria e procurar um livro para poder ler, para poder repensar a sua própria vida, que é um pouco do que você faz. Você faz repensar a vida com vidas de verdade, não?
É isso mesmo, é de novo uma ótima colocação, assim. O Holocausto Brasileiro é um grande exemplo disso. Um livro, como é que um livro que trata dos porões da loucura, né, da saúde mental no Brasil, do quanto a exclusão provocou a barbárie, como é que um livro tão indigesto ele se torna best-seller no Brasil? E aí eu acho que tem um pouco do trabalho que eu faço, porque eu aprendi, Gilson, e até com uma colega jornalista fantástica de Pernambuco, a Fabiana Moraes, que vou estar com ela na Bienal da Bahia, inclusive, e ela disse uma coisa que é fundamental: nem sempre a gente escreve o que as pessoas querem ler, mas o que elas precisam ler e não sabem. Então, eu acho, estou até arrepiada, que o Holocausto Brasileiro, ele trouxe essa verdade incômoda e ele é um tapa na cara, mas, ao mesmo tempo, ele é tão necessário que ele se tornou esse livro de estreia na literatura viral, assim. Por quê? Porque, apesar da gente negar, e apesar da gente fingir que não vê, todos nós fomos atravessados por esse hospital, e é o que eu descobri, o Brasil inteiro, muitas pessoas perderam parentes lá e só descobriram após esse livro, e a questão da saúde mental é uma questão universal. Então, não dá para continuar negando uma coisa com a qual a gente lida diariamente, a gente tem parentes com problemas, nós muitas vezes já vivemos situações limite, então é uma coisa que a gente não dá mais para continuar negando. E o que eu percebo, principalmente dos leitores, quem lê um livro meu, leu 5. Isso é muito legal. Porque as pessoas depois vêm me agradecer. Olha, obrigada, foi duro, foi uma leitura dura, mas também com uma delicadeza. Talvez isso aproxime os mundos, porque jornalismo é ponte para o coração do outro, sempre. E por mais dolorosa que seja uma história, eu sempre escrevo isso com delicadeza, com afeto, por mais brutal. Então, você vai encontrar nos meus livros o melhor e o pior do ser humano. Mas, apesar de tudo, por exemplo, o Arrastados, que é o livro recente sobre Brumadinho, é muito legal, porque eu consegui enxergar a beleza do trabalho do IML. O trabalho que o IML fez foi uma coisa tão fora da curva, o que o IML de Minas Gerais fez, na busca pela identificação desses corpos, para que as famílias pudessem começar o processo de luta. Eles foram tão além da técnica, eles foram tão gente, que eu dediquei um capítulo ao trabalho deles, que chama A Morte Avermelhada, que talvez seja o melhor capítulo do livro. Posso fazer uma ponte? IML já é um tema indigesto, né? Indigesto! E calculo que quem trabalha no IML fala assim, quando vai ter alguém que vai poder mostrar a gente num trabalho extremamente humano que a gente faz, se a gente está no pior lugar para ser visto e ser avaliado dessa forma. Eu vou te contar uma coisa, Gilson. Fala. Eu fui para o IML para ficar um dia, eu fiquei 1 ano. Nossa, conta isso, como é que é? Você foi para fazer aquela coisa bem rápida, tipo... Isso, na verdade, o que eu vou falar aqui vai assustar um pouco vocês. Não, mano, vamos Eu lá. queria entender no que aquelas pessoas foram transformadas, porque para contar eu precisava ver. E aí eu queria que eles me deixassem ver as fotos das pessoas resgatadas. Claro que não adiantava chegar lá e ver as fotos, eles nunca iam me mostrar, precisava construir uma relação. Então eu fui, na verdade, para ficar um dia, para buscar essa informação. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu descobri, que já me tirou do meu lugar, foi descobrir que, em função do arrastamento que as vítimas tiveram, os legistas descobriram que nenhuma vítima ia poder ser identificada pela cor da pele, porque, por conta desse arrastamento, eles sofreram abrasão na pele, da camada superficial, que dá a coloração aos corpos brancos e pretos. E o subcutâneo, que é branco, ficou exposto. Então, todo mundo ficou igual na morte. Não, eles não podiam mais ser identificados pela cor. Olha o simbolismo. Ó, tô isso, eu também acho eu acho que a tua forma de falar já dá uma exposição do que é a profundidade disso. Porque todo mundo é igual na hora da morte. Acho que a gente quer muito falar isso está simbolizado. Tanto que, tô arrepiada de novo, porque assim, isso deu nome ao livro. Arrastados, o nome do livro nasceu dentro do IML, quando eu percebi esse simbolismo de que as pessoas, desde da alta hierarquia ao chão de fábrica, ficaram iguais na morte. Então, essa foi uma das descobertas. Outra coisa, assim, para além de tudo que eu podia imaginar que aconteceria dentro de um IML,
foi descobrir que nessa busca pela identificação dos corpos, os legistas começaram a recortar nos cadáveres que era possível a pele da mão, para tentar reconstituir a digital por meio de silicone. Aí eles faziam uma espécie de luva epidérmica e calçavam essa luva na própria mão para tentar reconhecimento por leitura biométrica. Então, eles calçaram a pele do outro na própria mão, que eu acho que isso é um baita de um exercício de empatia, e vai muito além do que eles aprenderam Vamos lá, nos bancos da escola, entendeu? vamos ver se eu te entendo nisso. É tentar dar um último suspiro de vida para saber quem você é, aquela coisa assim. Dar dignidade Da para uma dignidade, pessoa, eu quero identificar você, eu vou vestir restituir, pelo você, menos na morte, de vou fazer o seu dignidade. último ato para te identificar. Que é você identificar Sim, alguém, sim. que é você... Poxa, o que você tem de único? A sua identidade. Se você perde a sua identidade, você não é ninguém. Então, de novo, estou arrepiada, eu estou repetindo isso porque isso me emociona muito. Eles foram gigantes, e nós estamos falando de servidores que estavam sem receber o 13º salário. E aí, eles, independente se eles tinham recebido ou não, eles foram humanos, eles foram gente, eles se colocaram, mas literalmente, se alguém se colocou mais no lugar do outro, foram esses legistas que literalmente se colocaram no lugar. Vou te dar mais um ingrediente aí que eu queria ouvir você falar, porque de uma certa forma esse trabalho que eles fizeram, que é um trabalho por paixão, você tem que querer muito fazer teu trabalho bem feito. E para dar uma resposta para um monte de familiares que estavam à procura da pessoa que eles amavam e que perderam. Quer dizer, onde é que ele está? E eles vão dar, ó, ele está aqui, e esse ato vai para identificar essas Para pessoas. você permitir o início do processo de luto. Porque se você não enterra, é como se aquela pessoa morresse todos os dias. E você não pode começar o seu processo de luto. Então, eles sabiam, e aí isso é muito, muito incrível, que tinham pessoas lá fora que precisavam dessa resposta. Eles trabalharam incansavelmente. Para você ter ideia, foram 272 vítimas e eles reconheceram até agora 958 segmentos corpóreos. Tamanha a brutalidade, a violência deste tsunami de lama. E tudo isso de uma vez, e um monte de gente envolvida e famílias querendo respostas. Aí eu vou te tirar um pouco do IML. Eu sei que você ficou um ano lá, você deve ter um monte de coisas para falar, mas o nosso tempo é curto. Aí tem as pessoas lá fora. Né? Tem aquelas pessoas que querem respostas, não só em relação à perda do seu ente, para começar esse luto que você falou, mas, poxa, eu fico pensando, a vida estava funcionando e de repente, pá, ponto, né? Acabou tudo, acabou o lugar, acabou as pessoas foram pegas de surpresa. Elas foram enterradas vivas, né? Exato. Literalmente enterradas. E a história continua depois, porque como é que foi isso? Como é que foi vivenciar essa relação? Porque você conversou com muita gente aqui. Foi o livro que eu mais fiz entrevistas. Só no livro tem citados 200 personagens. A gente fez até uma lista de personagens, fora as pessoas que eu entrevistei para me explicar o que é mineração, porque eu não tinha ideia de como funcionava uma mina de minério de ferro. E então tive que ouvir muitas pessoas que não aparecem no livro para me explicar o funcionamento de uma mina. Me explicar, por exemplo, que o minério de ferro ele é cinza, mas por conta da hematita ele tem traços vermelhos, por isso essa cor avermelhada e tal. Então, assim, eu tive que ter aulas sobre isso, sabe? E nessa busca de conversar com as pessoas, eu percebi uma coisa muito importante, que eu já tinha percebido a primeira vez que eu tinha ido lá, que as pessoas tinham medo de falar. Porque do dia para a noite elas passaram a depender da Vale para tudo, até para comer, porque perderam tudo. Então elas tinham medo de falar alguma coisa que desagradasse a mineradora. Então era brutal ver essas pessoas que tinham perdido tudo, inclusive o seu chão, seu lugar no mundo, né? Eu chamo isso de estoca humana, porque destoque é uma palavra que é usada para quando você vai desmatar uma área, você corta o tronco da árvore e você arranca a raiz para matar a árvore. E essas pessoas sofreram uma destoca humana, porque elas foram arrancadas do seu lugar com a raiz e tudo. E aí elas passam a ser de lugar nenhum. É a herança mais brutal de Brumadinho, sabe? Então, ir enxergando tudo isso, os sonhos interrompidos, percebendo que dos mais de 100 órfãos da barragem de Brumadinho, 99,9% são crianças e adolescentes, que hoje não têm a mínima ideia do que é ter roubado o direito de construir memória junto com seus pais, de não ter lembrança.
Mas quando eles se tornarem adultos e perceberem que eles foi tirado deles o direito de construir memória, isso vai ter um efeito por gerações. Então, eu acho que é isso. O desastre de Brumadinho não se encerrou em 25 de janeiro de 2009, A após o história rompimento. vai longe, né? Essa história vai ultrapassar gerações e vai marcar gerações. Daniela, dá vontade de conversar mais com você porque é sobre esse tema, mas eu também tenho outras coisas, eu tenho que fechar, eu estou com o meu tempo esgotado. Quer dizer, eu estou com uma pessoa incrível num tempo exprimido, né? Bora lá. Vamos lá, então eu quero falar um pouco da tua vinda para cá. Queria falar um pouquinho, bem rapidinho, do teu trabalho, desse trabalho que você está com esse livro, que é O Poder da Palavra na Busca de Encontro e Reencontro, né, dos Nossos Direitos. Direitos, a gente está falando tanto disso ultimamente, né? Da defesa dos nossos direitos, da legalidade, do respeito às pessoas, do respeito à diversidade, do respeito a tudo isso. Queria uma palavra tua sobre isso. Como é que vai ser esse encontro hoje à noite? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que vai ser um encontro, assim, eu gosto muito da palavra afeto, porque eu acho que o jornalismo ele tem esse poder de nos aproximar. Quando você atravessa a ponte que te leva ao coração do outro, a primeira pessoa que é transformada é você. Então, eu acho que vai ser um encontro assim muito emocionante, como foi das outras vezes, muito afetivo e que me fortalece, porque toda vez que eu me aproximo dos Brasis, eu saio mais forte, eu saio melhor. Então, eu acho que a gente está precisando muito se acolher. A gente está precisando muito ter esperança, de que a gente vai voltar a ser um país pacificado, de que a gente vai voltar a ser um país que vai viver uma normalidade. A gente ouviu durante tanto tempo a palavra ódio, 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 e isso faz tão mal para a nossa saúde mental, sabe? Então, eu acho que a gente vai estar juntos para a gente se abraçar, para a gente se acolher e para a gente ver. E isso, essas andanças pelo Brasil me mostram muito que as pessoas são grandiosas. Tem tanta gente anônima por aí que não tem destaque na mídia, mas que faz tanta coisa incrível que você fala, gente, que país maravilhoso. Esse país tem tudo para dar certo, porque as pessoas são maravilhosas. Eu estou falando, é real isso, entendeu? Eu me impressiono em cada lugar que eu vou e percebo, seja num restaurante de uma cidade menor, uma pessoa que monta um negócio e faz daquilo com, nossa, uma coisa especial, seja em todas essas pessoas que eu encontro e que me ensinam muito. Então, eu acho que é isso, assim, eu estou chegando cheia de amor, de esperança, de afeto, e eu tenho certeza que eu vou trazer muita coisa bonita, porque a informação, ela é libertadora, conhecimento liberta, sempre, e a literatura, para terminar, é um reencontro com a nossa humanidade. E você tem esse dom, né? De trazer a verdade dessa forma. E eu acho que legal o cara resgatar o que você colocou no começo, né? Esses encontros, às vezes, é difíceis, porque as pessoas hoje em dia não gostam dessas coisas indigestas, mas no final é o que a gente tem que pensar que isso que é meio indigesto no começo é que nos alimenta. Dá um pouco de sentido para a vida. Faz a gente crescer. Muito obrigado demais por conversar com você, sucesso para você. Eu só quero te agradecer por essa conversa. Eu adorei, Gilson, passou tão rapidinho, né? Quando a conversa é boa, passa rápido, É né? verdade. A Daniela É vai estar maravilhoso. aqui hoje à noite, às 7h30 da noite. Ela é autora de O Poder da Palavra na Busca de Encontro e Reencontro dos Nossos Direitos. Ela também, esse trabalho que ela conversou agora no começo, está no livro dela, Arrastados, os bastidores do rompimento da barragem de Brumadinho, o maior desastre humanitário do país, do Brasil. Fica aqui a dica, é um bom começo. Como ela mesma disse, reforço, lê o resto dos livros dela todos. Né? Daniela, mais uma vez, obrigado. Beijo, obrigada.